Olá, tudo bem? Que bom poder estar com você novamente. Eu tenho convicção e certeza que o Pai tem bênçãos para a tua vida e herança. Eu creio e desejo que ela se manifeste na tua vida hoje. Hoje vamos falar sobre o poder de Deus. A palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Foi isso que o Senhor falou para Paulo. E aqui, olha que texto interessante, Romanos 15, versículo 12 e 13. Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Esses colocarão nele a sua esperança, que o Deus da esperança os encha de toda alegria, paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha que interessante, esse texto está falando do reinado de Jesus, esse texto está falando dos gentios viverem uma nova esperança. Como assim? Cheios de alegria, cheios de paz, por causa da confiança que tem em Deus, através do poder. O poder geralmente é relacionado ao Espírito Santo. Mas para que você entenda, eu possa entender um pouquinho mais sobre poder, a palavra de Deus ela tem 4 palavras no seu original que expressam poder. Exousia, Ischiros, Kratos e Dunamis. Exousia fala de autoridade. Ischiros fala de grande força. Kratos fala de autoridade no sentido de domínio. Já Exousia no sentido de autoridade delegada, quando você recebe algum poder. E Dunamis significa energia, poder, poderio, grande força, grande habilidade. Mas uma das expressões que eu mais gosto de Dunamis é a capacidade de realizar milagres. E eu entendo, aqui nesse texto, a palavra que aparece no original é a Dunamis. Está falando aqui que o levantar do reino de Cristo é através de milagres, é através desse poder. E o que isso tem a ver comigo e com você? Se você ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber a essência da palavra de Deus. Toda a pregação dos evangelhos está constituída de poder. Não há histórias, tanto do povo judeu como ensinos, que não há um relacionamento do poder. Infelizmente, muitos cristãos resistem a esse poder. Muitos cristãos não aceitam esse poder. E por isso, muitos cristãos vivem uma vida limitada, nunca veem milagres e vivem uma vida limitada. Claro, ter caráter é algo extraordinário. Ser uma pessoa verdadeira é algo fundamental para quem é cristão. E não é porque algumas pessoas que manifestaram poder não tiveram bom caráter que eu posso dizer que o poder não é bíblico. Vamos pensar, no nascimento de Jesus, uma virgem ganha um bebê. Milagre, poder. Vamos pensar, Jesus começando o seu ministério. Quando ele começa o ministério, Lucas 4 diz o que ele disse, Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O que ele está dizendo? O Dunamis está sobre mim. Por isso ele me ungiu para isso, para aquilo. E ele fala de milagres, de mudança, de transformação. Vamos imaginar Jesus andando por todas as regiões, Galileia, Jerusalém, milagres, cegos enxergaram, coxos caminharam. Ele fez milagres extraordinários, ressurreição e tudo mais. Mas infelizmente, muitas pessoas não aceitam a questão do poder e acabam vivendo um outro evangelho. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 assim: eu tenho medo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se a parte da simplicidade que é em Cristo. Qual é a simplicidade de Cristo? Nasceu de um milagre. Qual a simplicidade de Cristo? Venceu a morte ressuscitando. Qual é a simplicidade de Cristo? Curava, libertava, expulsava demônios. Essa é a simplicidade. E Paulo está dizendo, eu tenho receio. Tá? Como Eva foi enganada, que você seja enganada. E aí ele fala assim, ó, se alguém pregar a vocês outro Jesus, que nós não temos pregado, se vocês recebeis outro Espírito que nós não recebemos, ou outro Evangelho que nós não abraçássemos, com razão sofrereis. O que ele está dizendo? Ou você vive a simplicidade que é em Cristo, a verdade, ele é poderoso, ele tem o seu dunamis, ele faz milagres, ele é real, ou você está vivendo outro evangelho. O que tem acontecido hoje nas nossas vidas? Nós temos escutado a serpente, nós temos escutado o diabo e temos substituído a verdade do evangelho, da palavra de Deus que vai
do Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João, mas quando eu estou dizendo Evangelho aqui, quero dizer toda a palavra. Vai de Gênesis a Apocalipse, nós temos substituído. Como assim? Olha, temos colocado a teologia sem inspiração do Espírito Santo no lugar da revelação. A educação intelectual substituindo o caráter. A psicologia psiquiatrina substituindo discernimento espiritual. Veja, eu não estou dizendo que essas coisas, teologia, educação intelectual, psicologia, psiquiatria, são coisas ruins, não. Mas eu estou dizendo que nós temos tomado essas coisas que são boas e colocado no lugar de palavras e de verdades das Escrituras. Precisamos ter revelação, precisamos ter um bom caráter, precisamos de discernimento espiritual. Muitas pessoas têm substituído os programas, entretenimentos no seu culto do que demonstração de poder. São tantas coisas. O que eu quero dizer para você? Se você quer viver uma vida, se você quer viver uma vida de poder, guarda 2 textos. Primeiro, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais está selados para o dia da redenção. Segundo, 1 Tessalonicenses 5:19. Não extinguais o Espírito. Concluindo aqui, Jesus, ele trouxe um evangelho de poder, ele tinha uma vida de poder. E eu e você podemos viver o poder, o dunamis, capacidade de fazer milagres. Mas para que isso aconteça, não substitua, não acredite em outro evangelho. O evangelho é o que está escrito, de Gênesis a Apocalipse e mais. Não entristeça o Espírito Santo. O que isso quer dizer? Essa questão de entristecer o Espírito Santo se relaciona ao caráter. Ou seja, não tenha atitudes ruins, más, pecaminosas. Não saia da palavra. E o segundo, não extinguais o Espírito. Esse no sentido de apagar o Espírito se relaciona com poder. Não obstrua a fonte. Não impeça o movimento de Deus. Deixa fluir aquilo que Ele quer fazer na tua vida. E certamente você vai descobrir que o dunamis de Deus é uma realidade da igreja hoje. A igreja de Cristo hoje é poderosa e você faz parte dela. Te abençoo. Hoje eu quero falar sobre as misericórdias do Senhor. A palavra de Deus diz em Lamentações 3, 21 e 22, esse texto é muito lindo, olha o que está escrito. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Eu quero aqui dizer aleluia. Olha, tremendo texto. Esse texto diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. E esse texto diz que além das misericórdias não têm fim, por causa dela, não somos destruídos, consumidos, prejudicados.